Salve, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao canal Português Fácil e hoje eu vou falar diretamente para você como que é o tema da redação em Seja. É importante você entender isso, porque nesse vídeo eu não vou te falar ainda qual é o tema, etc. Isso a gente vai conversar lá para frente, tá? Porque não tem isso agora. Mas nós vamos entender certinho como que funcionam esses temas, ou seja, quais estilos de tema acabam aparecendo ou podem aparecer na prova. Isso é importantíssimo para tudo. Se você está vendo esse vídeo, por exemplo, e não vai fazer Seja, vai fazer outra prova, vai fazer Enem, vai fazer concurso, etc., funciona do mesmo jeito. Você precisa sempre ter o seu olhar para as provas antigas para daí sim conseguir entender o estilo da sua banca. O que é a banca? A banca examinadora. A galera que vai realmente pegar a sua redação e vai fazer assim, ó. Vai dar aquela corrigida maravilhosa. Beleza? Bora lá então! Ó, não se esqueça sempre de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque isso ajuda demais o canal crescer. A gente está trabalhando aqui nesse conteúdo orgânico para você estudar, tá? Então o que eu peço sempre é isso, é fazer algumas ações, que é deixar seu comentário. Ah, não tenho o que comentar, coloca um emoji aí, porque isso o algoritmo ele vai entendendo várias coisas. Faz o que também? Se inscreva se você não está inscrito, tá? Beleza? E sempre lembre-se de ativar o sininho de notificações, certo? Por quê? Porque o sininho de notificação é só para aparecer aquela mensagenzinha na tela do celular quando tem um vídeo novo ou quando eu estiver ao vivo, beleza? Show de bola? É isso, bora lá pro conteúdo então. Simbora! Galera, ó, então tô compartilhando aqui uma pasta que eu tenho no meu iPad. Então, ele tem várias provas aqui que já rolaram do Enseja, tá? Na verdade, todas que tem disponíveis pelo governo. Então, vou entrar aqui, por exemplo, na de 2017, tá? O tema de 2017 foi a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Beleza? Então, é um problema social? É. E aí, quando você olha para um tema como esse, parece que não está falando de um problema, né? Porque ele está falando, a frase é a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Aí você fala, mas qual é o problema? A adoção é uma coisa boa. Só que você sempre tem que tentar olhar para os textos motivadores e pensar assim, será que tem um problema aí? Por quê, pessoal? Porque às vezes a frase temática ela não está denunciando, ela não está expondo nenhum problema. Só que o que acontece? A maioria dos temas da redação, eles trabalham sim com algum problema social. Então, quando você vai partir para a leitura, e aqui, por exemplo, você está vendo que tem um infográfico, ou seja, um gráfico com desenhos, o que acontece? Ao ler isso aqui, você ia perceber que tem muitas etapas, muitas exigências que acontecem das pessoas que acabam atrasando, então, o processo de adoção. Então, é um problema essa burocracia ou essas barreiras que as pessoas colocam na hora de adotar uma criança e aí acaba demorando demais e aí a gente acaba tendo um problema de 5.000 crianças numa fila de espera aí, beleza? Então, procure sempre ler os textos motivadores para entender melhor qual é o problema que está sendo discutido na frase temática, porque às vezes só a frase temática ela não dá muitas pistas. Show? Beleza. Então, ó, você viu que um primeiro tema estava relacionado a quem, então? Relacionado à adoção de crianças e adolescentes, problema social. Vou pegar a prova PPL 2017. A prova PPL é uma aplicação que acontece para as pessoas que estão presas, né? Estão privadas da sua liberdade, tá? Então, olha só, o tema deles foi preparação para a velhice e desafios da longevidade. Opa, então qual era o problema discutido aqui? Os desafios enfrentados pelas pessoas mais velhas aí, tá? Para chegar bem em forma na frente, tá? Então é isso. Então como que faz essa preparação e como que chega com uma vida cada vez mais saudável, cada vez mais com mais suportes. Show? Então, de novo, problema social. Agora está envolvendo o quê? As pessoas de idade, ok? Então eu vim de crianças e adolescentes primeiro tema e agora esse envolvendo de pessoas mais de idade. Vamos lá, 2018. O que rolou em 2018? Os riscos do trabalho noturno para a saúde do trabalhador. Então aqui não está falando se é arriscado no sentido de assalto, essas coisas. Está falando no sentido mais de saúde mesmo. Ah, professor, mas um assalto que a pessoa pode sofrer uma violência é um risco para a saúde, ok. Mas ao ler os textos de apoio, você ia perceber que ele está falando da questão do descanso ser diferente, da qualidade do sono ser diferente, a alimentação que pode ser pior para quem trabalha à noite, ali acaba consumindo muitos alimentos que muitas vezes são gordurosos e por aí vai. Então ele está querendo que você discuta os riscos do trabalho noturno para a saúde desse trabalhador. E não os riscos que o trabalhador corre ao trabalhar à noite. Tem gente que já entra, então ele é mais arriscado no transporte público. Não é isso, tá? Aqui ele está falando os riscos para a
saúde. Combinado? Então, de novo, problema social. Agora estava ligado ao problema social a um nicho de pessoas específicas, ou seja, quem trabalha à noite. Tá? Então, a gente está falando aí já de adultos. Beleza? Bom, vamos lá. PPL 2018 também temos disponível. Vamos lá, o tema da redação foi alternativas para o combate à violência no trânsito. Então, qual era o problema social discutido? A violência no trânsito. Ah, por que não fala acidente e está falando violência? O texto de apoio fala, o texto de apoio explica. Tá? Então, por isso que é importante você sempre ler esse texto motivador. Ele explica qual a diferença de violência e não acidente. E aí, você tem que ficar esperto porque se aqui está falando que você tem que ficar muito ligado nessa parte sobre acidentes de trânsito, o que acontece? Sobre violência no trânsito, o que acontece? Você não vai poder usar a palavra acidente lá. Por quê? Porque o próprio texto de apoio ele vai explicar. Acidente é uma coisa no trânsito, violência é outra. Se você começar a falar na sua redação acidente de trânsito, você está tangenciando o tema, ou seja, você está passando perto do tema, você não conseguiu contemplar perfeitamente o tema, ok? Então, de novo, problema social, mas agora está relacionado ao comportamento do ser humano. Né? O comportamento do ser humano que muitas vezes não está conscientizado, acaba aí tendo uma direção perigosa. Tá? Além dessa PPL 2018, né, que foi que a gente abriu aqui, vamos agora lá para 2019, tá? A prova normal. A organização do tempo e o acesso às redes sociais. Ah, qual é o problema aqui, pessoal? O problema é que se a gente está discutindo a organização do tempo e o acesso às redes sociais, o problema social está sendo a falta de organização desse tempo. E agora ele está pegando todas as idades, não está falando só de adulto, ele está falando do tempo da sociedade mesmo, o quanto que nós gastamos aí na rede social e desorganizamos outras tarefas da nossa vida pelo tempo, pela falta de gestão do nosso tempo, beleza? Então, de novo, problema social desse estilo. Vamos lá. Em 2019 eles não liberaram ali o PPL, vamos lá para 2020, tá? Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, beleza? Então, qual é o problema aqui? O abuso sexual. Qual é o público-alvo? Crianças e adolescentes. Então, de novo, problema social, tá? O que você consegue perceber, pessoal? As outras provas o governo não liberou aí, tá? Mas o que você consegue perceber? Você consegue perceber que não vai falar, por exemplo, então, de problemas fora do Brasil. Isso serve para o Enseja, isso serve para o Enem. Vestibulares, às vezes, até falam, tá? Então, o Enseja, o Enem, eles vão falar de problemas sociais do Brasil. Perceba também que não há nenhuma discussão política, então, de partido A, partido B. Não vai entrar em questões políticas desse tipo. Não vai discutir determinadas leis, no sentido assim, qual a sua opinião sobre a lei seca? Não é isso. Tinha violência no trânsito, que tinha a ver com a lei seca, mas não era para você discutir se a lei é boa ou não. No Enem já caiu sobre violência contra a mulher, mas não era para você discutir questões da lei. Era você falar sobre por que mesmo com lei a violência ainda persiste. E por aí vai. Então, vai cair, por exemplo, sobre a tragédia, né, que está acontecendo, a tragédia natural que está acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul? Não vai cair sobre isso especificamente para você criticar os políticos, o governo, o Estado. Não. Tá? Agora, pode cair sobre desastres naturais? Pode cair sobre a empatia da sociedade diante de desastres naturais? Pode. Então, questões sociais, tá? Então, questões diretamente à parte política, não. Saia disso, beleza? Senão você vai ficar treinando temas à toa. Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem sempre olhar as provas antigas, fazer toda essa análise, tá? Dos estilos de tema, para daí sim você começar a estudar com foco e não ficar treinando ou pensando em temas totalmente aleatórios. Fechou, galera? Maravilha? É isso então, não se esqueça de ir pro meu Instagram, @Thiago_Boranello e escreva lá para mim, Xuxa Meneghel. Quero ver quem vai saber, quem vai poder escrever Xuxa Meneghel. Tá? Por que eu falo isso? Para verificar se vocês estão indo lá pro meu Instagram, tá? Porque lá tem muito conteúdo legal. Agora eu voltei com produções mais ativas, então toda semana realmente vai ter conteúdo novo no meu Insta para você. E aí são conteúdos diferentes, são posts, são reels, coisinhas menores, mais rápidas para você consultar, tá? Então se você tá vindo desse vídeo, para eu saber que você veio especificamente desse vídeo, vai lá no último post meu e coloca
Xuxa Meneghel. Beleza? É isso então. Beijo e abraços, tamo juntos. Tchau, 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 tchau. Valeu.